certeza que ele não veio aqui por acaso. O Senhor mandou ele aqui. Deus, fale conosco através da sua palavra. Abençoe a sua casa, a sua esposa, a sua filha, que ele, Senhor, que está lá no seu lar, na tua família, no seio da tua família. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo em teu nome, para a glória do teu filho. Amém, Jesus. Amém. Queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero manifestar a Deus a minha gratidão por mais uma vez Ele nos dar o privilégio de estar sobre este santo altar e mais uma vez poder estar aqui para trazer a palavra de Deus ao coração de todos os nossos irmãos, os que estão presentes e aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, todos os nossos irmãos internautas que estão acompanhando essa transmissão. Eu tenho uma palavra de Deus aos vossos corações, mas antes de eu ler o texto da Bíblia, eu quero mais uma vez agradecer a Deus por esta tão amável igreja, pela vida do pastor Everson, desta família que tornaram-se amigos. E nestas horas é que nós vemos a importância de termos amigos e pessoas que estão sempre prontas a estender a mão. Que Deus continue abençoando. Tudo isso vai passar e daqui um pouco essa casa voltará a estar cheia e a presença de Deus continuará como sempre emanando dos nossos corações, para que vidas, nações, famílias sejam restituídas e alcançadas pela mão de Deus. Queridos, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, versículo de número 35. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barquinhos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Amém. Queridos, talvez esta seja uma das vezes mais diferentes que você me ouça pregar de todas as vezes que eu estive aqui. Deus tem me conduzido por este tempo para olhar coisas e voltar a ter valores que talvez a correria do dia a dia acabe por sua vez passando desapercebido, e nós talvez não notamos com tanta veemência como deveríamos notar. Eu vou começar talvez o meu sermão nessa noite de hoje de uma forma que eu nunca comecei aqui, mas eu tenho certeza que Deus irá falar conosco. Partindo de um princípio, eu estava lendo e estudando a história da nação brasileira, e já venho estudando há alguns anos, e uma das pessoas de maior importância, de maior envergadura em que esta nação teve, ela nasceu no ano de 1902, mais precisamente no dia 12 de setembro, um dos maiores, por que não dizer, revolucionários em que a terra da nação brasileira já teve. Um ícone que se tornou, pela sua capacidade de liderar, um dos maiores homens de envergadura deste Brasil, chamado Juscelino Kubitschek. Este homem nasceu numa pequena cidade de Minas Gerais chamada Damantina,
Depois de ter sido prefeito da capital em Belo Horizonte, mais tarde se tornou o homem chamado como um próprio deputado federal do mesmo estado. Depois de pleitear esse cargo, ele também foi levado a senador da República pelo estado de Goiás, até chegar à presidência do Brasil no ano de 1956, que perdurou o seu mandato até o ano de 1961. Talvez você esteja me perguntando, pastor, o que essa história tem a ver com a Bíblia? Nós já vamos entender. É interessante nós saber que na gestão deste homem, a capitania ou a federação, a sua capital do Brasil, estava na cidade maravilhosa conhecida como o Rio de Janeiro. Este homem cometeu uma das maiores façanhas em que esta nação já viveu. Ele foi para uma terra onde não tinha nada, só tinha planície, deserto e mata. E ele deu a ideia, ou ele criou a ideia, de tirar a capital do Brasil de um lugar turístico, de uma metrópole, e levar para o meio do mato. Quase ninguém acreditou no projeto daquele homem, mas ele trancou o pé e disse: vai acontecer, porque eu quero que aconteça. Ele enfrentou gigantes, enfrentou dificuldades, ele criou a famosa Brasília, o Distrito Federal. Pastor, por que era o intuito de Juscelino Kubitschek levar a nação brasileira, ou levar, melhor dizendo, a capital da nação brasileira para o meio do nada, no meio de um deserto, de uma planície de terra? Primeira razão, todos nós sabemos que o Brasil e o mundo, eles são revertidos, ou eles são assim conduzidos por três forças maiores, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. Porém, acima do poder executivo, legislativo, judiciário e até o STF, tem três forças que regem uma nação. A primeira força conhecida aqui no Brasil é chamada de FAB, Força Aérea Brasileira. A segunda força, que tive o privilégio de participar, é conhecida como o braço forte e a mão amiga, o Exército Brasileiro. Porém, acima dessas duas forças maiorais, existe uma força que complementa e que também é grande, conhecida como a Marinha do Brasil. Qual era o intuito de Juscelino? Tirar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, e levar para o meio do mato. Ora, sendo que a capital estava à beira da praia, facilmente poderia ser atacada por vias aéreas, tanto terrena, mas a maior preocupação era de ser atacada através dos naus, entre os navios. Então ele cria uma estratégia para um ponto meridional de distância, no meio da Federação Brasileira, difícil de ser atacado via aérea, por terra e muito menos por mar, porque lá não tem regiões de praia. Agora, o que eu aprendo com isto? Há dezenas, há centenas, há milhares de anos, a navegação tem sido uma das maiores armas de conquista, tanto do mundo retrógrado quanto do mundo moderno. Até a nossa própria América, há mais de 500 anos, ela foi descoberta, ela foi elevada através de navios. Quando os europeus invadiram, não conquistaram, invadiram a nossa terra, no propósito de colonizar os índios que aqui haviam. Mas os índios, sendo inteligentes, eles descobriram que o interesse não era de crescimento, senão de roubar tudo o que a nossa terra tinha. Então nasce a expressão o santo do pau oco. Por quê, pastor? Porque Pedro Álvares Cabral, quando veio ao Brasil, ele percebeu a riqueza em prata, em minério, em ouro, em diamante, em pedras preciosas. Ele começou a modelar na madeira Santos de Portugal, só que a madeira era modelada
por fora e oca pelo lado de dentro. Ela era enxertada de ouro, prata, diamante e mandada para a Europa. Ela ia cheia, mas voltava vazio. Quando os índios acordaram para a realidade, fizeram então uma guerra. Muito sangue foi derramado para que esta nação brasileira estivesse da forma que está. Então mais tarde vem outras capitanias europeias trazendo os navios negreiros da África, aonde trouxeram escravos africanos, na promessa deles ganharem dinheiro, na promessa de mudarem de vida. Junto com esses navios negreiros veio o mundo espiritual, porque a macumbaria, a feitiçaria já era em alta no continente africano. Quando os africanos chegaram aqui e perceberam que a proposta não era de trabalho e sim de escravidão, eles começaram a ver os seus compatriotas, seus irmãos serem assassinados. O que eles fizeram? Eles tomaram couro, novilhos, animais dos seus senhores, e começaram a matar e fazer atabaques, adufe, tambores, e começaram a clamar aos demônios que estavam na África para vir para a terra brasileira, para que pudesse lhes defender. Junto com esta escravidão veio guerra, veio derramamento de sangue, foi aberta uma porta de legalidade para que os demônios habitassem nessa terra. A terra se tornou sangrenta, a terra se tornou miserável, a terra se tornou deplorável. O Brasil foi entregue na mão do diabo até o ano de 1911, quando lá na Suécia, dois homens intrépidos e cheios do poder de Deus ouviram em uma voz audível aos seus ouvidos, e Deus dizia para eles e mostrava no mapa a palavra Pará. Eles pegaram o globo terreno e começaram a rodar. Acharam então a nação brasileira e acharam um estado chamado Belém do Pará. Eles abandonaram casa, abandonaram tudo que tinham e vieram para o Brasil no propósito de fazer aquilo que Deus havia arquitetado. Chegaram numa terra manchada por guerra, numa terra manchada por sangue. Eles não tinham estudo, eles não tinham estrutura financeira, não tinha templos, não tinha cadeira, não tinha meios de comunicação, não tinha som, mas eles tinham o que está faltando nas igrejas hoje: a presença e a certeza do Espírito Santo de Deus. Quem eram eles? Pastor Ângelo, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Eles não chegaram aqui com dinheiro no bolso, eles chegaram comendo manga de manhã, de tarde, de noite, mas uma coisa eles diziam: eu sei dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza e que Jesus Cristo levará a igreja para o céu. De lá para cá, os demônios foram rebentando o acampamento, indo embora, e a nação voltou a ser sarada por Deus. Eu quero que na tua casa, aqui mesmo onde você está, levante a tua mão como profeta de Deus. Eu quero dizer que não é o governo do estado de São Paulo que conduz essa situação do Covid, não é o diabo que vai dar a última cartada. A nação está na mão de Deus, e quem sara a nossa terra é Deus, é Deus, é Deus. Agora olhe para cá. Quando eu estou falando sobre embarcações, Deus, nos períodos remotos da Bíblia, esse instrumento foi usado tanto para trazer crescimento, vida, quanto morte e destruição. Na Bíblia também não está ausente a palavra embarcação, pelo menos dentre todas as menções que a Bíblia fala sobre barco, navio, embarcação, arca, 4 são dignos de ser destacado. A primeira embarcação que eu encontro na Bíblia
eu a intitulo como embarcação da aliança de Deus. Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 14. Deus chama a Noé e diz: e fazes para ti uma arca de madeira de gofer, betumará por dentro e por fora, calafetará, fará uma janela, e esta arca será a arca em que salvará a tua família. Observe que no versículo de número 18, o mesmo Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que estabelece a aliança. Deus disse a Noé: contigo eu farei uma aliança, entrará na arca tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Deus preservou uma família para o futuro, enclausulada dentro de uma arca, porque Deus havia feito uma aliança. Deixa eu montar o quebra-cabeça para você me entender. Deus separou Noé do mundo dentro de uma arca. Deus estabeleceu uma aliança com Noé dentro de uma arca. Deus fez uma promessa a Noé dentro de uma arca. Talvez tem pessoas que estão dizendo que depois desta pandemia, os consultórios médicos, psiquiatra, psicanalista, todos aqueles que tratam da saúde mental, até mesmo aqueles que tratam da saúde física, estão dizendo que nunca os cartórios e consultórios médicos estarão tão lotados para assinar papéis de divórcio, para tratar pessoas que estão com a cabeça virada, porque não deram conta de ficar dentro de casa. Deixa eu lhe dizer uma verdade: a geração passada de 20, 30 anos atrás, sem saudosismo, era uma geração que se contentava em trabalhar e voltar para casa para cear com a família, mas os afazeres tomou mais conta. Os celulares, as redes sociais acabaram desgraçando, rebentando com a família. Deixa eu lhe falar, pode até que tenha sido o diabo que criou este Covid-19, mas Deus não vai deixar que esta arma seja usada. Deus vai se utilizar deste momento, desta fase que estamos atravessando, para te enclausular dentro da arca, para você voltar a ter aliança. Quanto tempo fazia em que você não ceava com tua família? Quanto tempo fazia em que você não tinha pacto com a tua família? Não olhava nos olhos da esposa, do esposo? Deus está dizendo: eu te tirei de fora e te coloquei para dentro, para que você não perca para fora o que você tem aqui dentro. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui. Valorize esse momento. Deus está te trazendo para dentro da aliança. É interessante que quando eu estou falando sobre estes momentos, Deus está mudando os nossos conceitos, fazendo rever a nossa vida, a nossa prática espiritual. De todas as alianças em que Deus fala na Bíblia, pelo menos 10 são dignas de ser destacadas. Primeira aliança é conhecida como aliança edêmica, que é a aliança primeira em que Deus faz dentro do Éden, aliança de paraíso. Segunda aliança é conhecido como aliança solárica, é a aliança em que Deus estabelece os cosmos, aonde Deus põe o sol no lugar, aonde Deus estabelece a lua para que faça a fotossíntese, é onde Deus coloca os astros estrelares, é aonde Deus estabelece os cosmos. Depois Deus faz uma terceira aliança, que é a primeira aliança feita com o homem, chamada aliança adâmica, feita com Adão. A quarta aliança é a aliança do primeiro assassinato, que Deus põe uma marca em Caim, é a aliança caímica. Depois vem a aliança noaica,
feita com Noé. Depois vem a aliança agárica, feita com Agar. Aliança abraâmica com Abraão. A aliança saraica com Sara. Aliança mosaica com Moisés. Depois Deus, de tudo isto, do período profético, histórico, poético, ele faz aliança com homens segundo o seu coração, por nome de Davi. Mas pasme os senhores em saber que todas estas alianças, tanto a de Abraão, como a de Caim, a de Moisés, a de Agar, a de Davi, foram todas quebradas. Um roubou, outro mentiu, outro adulterou, outro traiu a confiança de Deus. Todas as alianças foram quebradas, a tal ponto que no capítulo 16 do livro do profeta Ezequiel, Deus fala sobre esta aliança, falando sobre Israel, dizendo: eu te encontrei quando tu ainda era recém-nascido, estava envolto na tua imundícia, e o cheiro do teu sangue e da placenta do teu nascimento estava envolto, as moscas pousavam sobre ti, quem passava por ti na rua não te dava valor, mas eu olhei para ti, envolto no sangue, na morte, e acreditei, te lavei com sal, te purifiquei com água, te envolvi em tecidos limpos, purifiquei o teu nome, cresceste, te tornasse adolescente, moça, se tornasse uma formosa mulher, e quando cresceu, que eu esperava para te tomar como esposa, tu me traiu com os deuses, tu te prostituiu com as gerações. Deus está chorando e lamentando a aliança que foi quebrada. Enquanto Deus se lamenta, o diabo está dizendo: quebrei essa aliança, rebentei com tudo, desfiz tudo que tinha para fazer. Deus não tem mais ninguém para acreditar. É nesta hora que o diabo se engana, porque quando a terra quebra a aliança, Deus refaz a aliança no céu. Vem de pacto, vem de casamento, aliança vem de fidelidade. Ora, quando alguém acordava algum contrato, era levantado um altar de pedras. No meio do altar era colocado a lenha, sobre a lenha o animal do sacrifício, seja novilho, cordeiro. Sobre o altar era partida em duas partes, o sangue escorria, e quando se acendia o fogo, o contratado de um lado subia na ponta do altar, enquanto o outro subia na outra ponta do altar. No meio do fogo, as mãos eram apertadas, e dito: esta aliança não poderá ser quebrada. Se um de nós dois quebrarmos a aliança, a penalidade é morte. Por isso que quando Abraão, ele faz o altar para imolar Isaque, só ele sobe, e na outra ponta quem sobe é Deus. Deus não acende o altar de Abraão e não aperta a mão de Abraão, por amor que Deus tem a Abraão. Porque se Abraão voltasse para trás, Deus teria que matar Abraão, por conta da aliança que ele fez. Quando todas as alianças foram quebradas, Abraão não sustentou, Jacó não sustentou, Moisés não sustentou. O diabo rindo-se dizia: Deus jamais vai restaurar o que ele criou, o que ele fez. É nesta hora que nasce um altar diferente de todos que havia sido levantado. É um altar que não nasce de pedra, é um altar que não nasce de lenha, é um altar que é levantado numa madeira vertical e outra numa transversal. O altar chamado cruz, o Cordeiro de Deus chamado Jesus.
desce, e Deus diz: vou estabelecer um pacto. Só que a minha aliança agora não é com Abraão, a minha aliança não é com Davi, a minha aliança é com os macumbeiros, a minha aliança eu vou fazer com o traficante, a minha aliança eu vou fazer com as prostitutas, a minha aliança eu vou fazer com aquele que está com a cara na cachaça, a minha aliança eu vou fazer com o canceroso, a minha aliança eu vou fazer com o aidético, a minha aliança eu vou fazer com o drogado, aquele que a sociedade chutou, a família rejeitou, mas só que eles não têm condição de apertar minha mão. Então deixa eu acender o altar, eu subo numa ponta, meu filho, e tu sobe na outra, porque em nós não há falha, em nós não há quebra de aliança. Não entendeu? Deus está dizendo, Ele tem uma aliança com a igreja, e esta aliança não poderá ser quebrada. Bata no seu peito, aqui na sua casa, e diga: eu tenho uma aliança, e esta aliança eu posso cair, que ela não é quebrada. O amor permanece, a fé permanece, a mão dele permanece. Você pode quebrar a cara, você pode se rebentar no chão, você pode fraquejar, mas a aliança, a tua até pode ser quebrada, mas a que está na mão dele não se quebra, a que está na mão dele não se quebra. A fidelidade dele é eterna, de geração em geração. Quem pode adorar? Quem pode adorar a presença desse Deus? Receba de Deus o que eu estou sentindo aqui nesta noite. Eu quero ministrar que aí dentro da tua casa, alianças serão restituídas, casamento será restituído. O diabo está dizendo que vai arrebentar com a tua casa, com o teu casamento, com teus filhos. Mentira, Satanás. A aliança de Deus ainda está intacta. Primeira aliança, ou primeira embarcação, chamada embarcação da aliança. Segunda embarcação que eu encontro na Bíblia, eu a chamo de embarcação elemento surpresa. Qual é essa embarcação, pastor? Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, por mais tempo tomou um cesto de junco, calafetou, betumou, tapou as brechas com pinche, e pondo o menino no rio Nilo, largou no castiçal dentro do rio. Obviamente, estou falando da embarcação de Moisés. A diferença do barco de Noé para o barco de Moisés é que o barco de Noé é grande, tem capacidade, foi arquitetado, planejado, desenhado, mas salvou poucas pessoas. O barco de Moisés é pequeno, não tem estrutura, não tem formosura, só carrega ele, mas salvou uma geração de 2 milhões de pessoas. Não, você não está entendendo? O que Deus está dizendo para você nesta noite é o seguinte: talvez antes da pandemia tu estava num barco grande, mas não fazia nada. Agora o teu barquinho está pequenininho, e tu está cheio de desejo de pregar, de ensinar, de ganhar almas. Sabe por que Deus te tirou do barco grande? É para você fazer coisas grandes dentro do barco que é pequeno. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez no barco grande você não aparecia, agora que o barco é pequenininho, Deus vai te usar como elemento surpresa. Por quê? No meio de uma guerra, no meio de briga de deuses, no meio de um silêncio de Deus para uma geração, briga pelo poder, morte, injustiça, trono, majestade, ouro, fama, lauréis, coroa. A última coisa que Faraó iria se preocupar era com um barquinho navegando
navegando nas ondas turbulentas do rio Nilo. Era algo insignificante. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar aquilo que você tem de menor para provocar coisas grandes. Eu vou usar aquilo que você tem de insignificância para produzir coisa significativa. Eu vou fazer coisas que você ainda não está entendendo. Você precisa entender que o que tu está passando é um processo de cura, é um processo de aliança, é um processo de restauração, é um processo de revisão, é um processo de restauração de Deus. Deus está dizendo: não vou te perder. Eu te tirei do barco grande para o barco pequeno, porque dentro desse barco é só você e eu. Olhe para cá. O que salvou Moisés não foi a promessa que ele tinha apenas, porque a mãe nem sabia da promessa. O que salvou Moisés foi a beleza. Quando abre e vê a criança linda, por 3 meses a Bíblia que segurou. Criança chora por 3 motivos: ou precisa trocar, ou está com fome, ou está com dor. Passou disso, é procedência da manha. Até 3 meses você controla. Depois dos 3 meses, não tem o que segure. A mãe, para não perder o menino, faz um cesto e coloca no rio Nilo. Queridos, deixa eu explicar uma coisa aqui para você, que talvez você nunca tenha parado para ter-se. A geografia bíblica explica. A geografia bíblica explica que o curso das águas primeiro passava por dentro do palácio de Faraó. Abaixo, no lugar baixo, cada quarto tinha um acesso com paredes aonde o rio passava, que era o lugar de banhar-se. Por isso que a princesa está se banhando. Não faz sentido primeiro vir a casa dos escravos, o acampamento, para depois o palácio, porque todo o esgoto ou toda a fabricação de tijolos e sujeira passaria primeiro pelo palácio para depois passar pelos escravos. Primeiro vinha o palácio, depois o acampamento dos escravos. Quando a mãe de Moisés, Joquebede, ela larga o cesto no rio Nilo, a tendência do cesto era descer correnteza abaixo, mas Deus colocou a mão em cima do cesto e disse: o barco é pequeno, mas é projeto meu, eu vou fazer ele subir correnteza acima. Não, você não entendeu. Deus contrariou o curso do rio, Deus contrariou a natureza, Deus contrariou a correnteza do rio para colocar o projeto aonde Ele queria que chegasse. Não, você não pode entender o que eu estou recebendo de Deus aqui se você não abrir, rasgar a tua alma e o teu espírito. O que Deus está dizendo é que tem muito Sambalate, Tobias dizendo aí: o curso do rio vai levar a tua empresa, o curso do rio vai levar teu casamento, o curso do rio vai levar a tua vida financeira, o teu carro vai vir ser buscado por busca e apreensão, você vai ser despejado, mas o meu Deus está dizendo: fica quieto, que a minha mão está em cima do barco, eu vou fazer o barco subir, ao contrário do que é. Adore, 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 adore. Deus não vai te abandonar. Oh glória. Uraia. Urababa. Utiquias. Turiminica. Pecalabando. Vasturiminicantaraia. Quem está sentindo a presença dele, levante a sua mão e adore. Quem está sentindo uma glória dele revolvente dentro de nós, Deus está contrariando a lógica. Deus está usando esse tempo para confundir até os planos do diabo. Deus está na tua vida, fique em paz. Oh Deus, a palavra está me lavando, está falando comigo aqui. Ai meu Deus, é o Senhor quem cuida de mim.
É o Senhor quem cuida da minha casa. É o Senhor que cuida do teu rebanho. É o Senhor que cuida do Brasil. Levante a mão, porque eu estou recebendo a autoridade de profeta de Deus aqui. É o Senhor que vai manter a porta da igreja Netizaré aberta. É o Senhor que vai manter o rebanho seguro. É o Senhor que vai manter os milagres desta casa. É o Senhor que vai manter todos congregados. Eu profetizo que o espírito de perda, que o espírito de desvio do caminho seja repreendido. As ovelhas não vão dispersar, vão permanecer. Eu sou Deus que não preciso de multidão para manifestar a minha glória. Eu sou Deus que não preciso de números para me fazer presente. Eu sou Deus que habito aonde tem coração aberto e rasgado. Eu derramo a minha glória sobre esta casa agora. Aqueles que estão dentro desta casa e dentro da sua casa sofrerão o impacto da presença do Espírito Santo nos próximos 30 segundos. Receba de Deus aí. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Quem pode levantar a mão, levanta, porque é um movimento no mundo espiritual que você não está entendendo. Mas Deus, oh meu Deus, adore, adore, adore. O Pai me ama, eu sou dele pra sempre. O Pai me ama, eu sou dele pra sempre. E nada vai me separar do teu grande amor. Glória! Olhe pra cá. Eu sei que você não pode tocar. Eu sei que você não pode abraçar. Eu sei que não pode ter a
aglomeração de pessoas, mas você não está impedido de profetizar, nem de adorar. Ore para quem está do teu lado, aponte o dedo de homem de Deus, de mulher de Deus, e diga para ele: Deus está conduzindo o teu barco. Diga: Deus está no controle, Ele vai te usar como elemento surpresa. O diabo nem espera o que Deus irá fazer através da tua vida. Glória a Deus. Primeira embarcação, embarcação da aliança. Segunda embarcação, eu a chamo de embarcação elemento surpresa. Terceira embarcação, eu a intitulo como embarcação da fuga. No livro de Jonas, a Bíblia diz que Deus chama Jonas e diz a ele: dispõe-te e vai até a grande cidade de Nínive. Não é necessário ler o texto todo, porque vocês conhecem. A Bíblia diz que Jonas levantou-se segundo a ordem de Deus, mas não para obedecer. Ele levantou-se para empreender uma fuga para da presença de Deus. Alguém que não conhece o contexto do que é Nínive, logo intitula Jonas como fugitivo, medroso, covarde, rebelde. Só que quem entende a história de Nínive sabe que a tradição conta que viria um profeta do mar para restaurar Nínive. Nínive, para quem não sabe, está cotada entre as cidades mais prostituídas da Bíblia, mais idólatra, tanto como Tiro e Sidom, tanto como Sodoma e Gomorra. Então todos os profetas que vinham, antes que eles abrissem a boca, eles cortavam suas mãos, seus pés, arrancavam sua língua, decapitavam, arrancavam a cabeça, faziam pirâmide de cabeça de profeta na praça da cidade, e gritavam dizendo: prega agora, sem cabeça, sem língua. Jonas não fugiu apenas porque queria fugir de Deus, ele estava com pena do seu pescoço, ele sabia o que lhe esperava, por isso empreendeu uma fuga contra Deus. Agora, o que eu aprendo é que Deus dá 5 ordens para este profeta por nome de Jonas. Primeiro, Deus diz: levanta-te e vai. Depois Deus diz: clama contra ela. Depois Deus diz: clama a Deus. Levanta-te e profetiza. Levanta-te e prega. Nas 5 vezes que Deus chama Jonas, Ele manda Jonas levantar. Mas veja, a Bíblia diz que desobedecendo a Deus, ele levantou, mas para fugir da presença de Deus. E todo aquele que foge da responsabilidade dada por Deus, o caminho dele é descer. A Bíblia diz que Jonas desceu para Jope, desceu para Tarsis, desceu para o porão, desceu para o fundo do mar e desceu para o ventre do grande peixe. O homem, quando empreende fuga contra Deus, ele só desce, mas o tanto de vezes que ele quis descer foi o mesmo tanto de vezes que Deus disse: levanta, 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 levanta. Agora, oh meu Deus, sabe o que é lindo aqui? Meu Deus, olha o que Deus está me dando aqui. É que até nos piores momentos, nas nossas piores decisões, que nós cometemos os nossos piores erros, Deus utiliza-se disso para trabalhar no processo. Você não queria estar passando o que você está passando, mas Deus está trabalhando no processo. Quer ver? Jonas era judeu, pele amorenada. Quando ele descesse na praia, identificar logo pelas vestes, pela cor da pele, que era profeta. O problema não estava no navio,
o problema não estava na carga do navio, o problema estava em quem eles carregavam dentro do navio. Opa, não entendeu? O mal dessa geração é tomar barco de rebelde para empreender fuga contra Deus. O mal dessa geração, o problema não está no barco, o problema é quem você leva dentro do seu barco. O problema não é você estar apenas dentro de um barco e enfrentar a tempestade. O problema é quem põe rebelde dentro do barco vai sofrer consequências que não é dele. O problema não está, pode jogar toda a carga fora. Deus está dizendo, não desperdice a carga, jogue o problema fora. Quando jogaram, acalmou. Jonas ficou quantos dias no ventre do grande peixe? 3 dias e 3, no meio da umidade, sem tomar sol e sem pregar o brilho da noite. Noite tem brilho, pastor? Que hora que tem a lua, fotossíntese. E a Bíblia diz que no meio da barriga do peixe, grande peixe, que não é baleia, grande peixe, ó, ele clamou das profundezas e disse: eu estou coberto por algas. O que é? Algas. Não entendi, pastor. Não entendeu? Eu vou te explicar. A dermatologia explica que a melhor coisa que existe para clareamento de pele é estar no escuro, úmido e banho de algas marinhas. Não, você não entendeu. Enquanto o mundo estava virando de ponta cabeça em Nínive, Deus estava dando um tratamento de pele para o profeta. Não, você não entendeu. Deus está dizendo, o mundo pode virar de ponta cabeça, mas eu estou tratando dentro do particular com você. Eu estou tratando no íntimo com você. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, levante a sua mão e adore a Deus. Vou encerrar. Último barco que eu encontro na Bíblia, eu chamo da embarcação da prioridade. Não olhe para a direita, nem para a esquerda, nem para quem está sentado no sofá, ou quem está dentro de um carro no hospital do seu lado. Agora olhe para dentro de você e pergunte para você mesmo o que eram as tuas prioridades antes da pandemia. O que é as tuas prioridades na pandemia? E o que será as tuas prioridades depois da pandemia? Deus te colocou nesse processo para saber, para que você entenda o que você era, o que você está sendo e o que você será. No ministério de Jesus também não é diferente. Prioridades. Jesus sempre usou embarcações para tipificar ministério. A Bíblia diz que vendo 2 discípulos à beira da praia, a saber, Pedro e João, ele chama a João e diz: dai-me o teu barco. Jesus não estava interessado no barco, mas sim no dono do barco, porque o coração de Pedro não é o mesmo coração de João. Se ele tivesse tomado o barco de Pedro, na primeira cura, no primeiro milagre, o Pedrão ia bater no peito dizendo: está só acontecendo isso tudo porque fui eu que dei o barco. É o tipo de crente que dá com a mão direita, mas a esquerda está sabendo. É aquele tipo que dá, mas quer mandar em tudo. Agora o João não. O João, ele dá o barco e vai para trás das cortinas, atrás dos holofotes. E a cada alma que se converte, a cada cego que vê, a cada mudo que fala, a cada paralítico que anda, ele levanta as mãos e diz: glória a Deus, porque o meu barco está servindo para alguma coisa. Jesus sempre usou o barco. E nessa tempestade aqui eu aprendo algumas lições. A primeira lição que eu aprendo é que Jesus, ele pregava o dia inteiro, orava a noite inteira, e ainda em um período da sua vida ele trabalhava. E eu me pergunto, quando é que Jesus dormia? Sabe quando Jesus dormia? No meio da tempestade. Não, peraí. Deus está dizendo: descansa no meio dessa tempestade, porque quem está levando o barco
deixa eu te revelar um segundo segredo. Toda tempestade tem uma almofada e um lugar de descanso para você repousar. Quando Jesus entra dentro do barco, alguém pergunta: Senhor, eu sei que de cura, de milagre, de prodígio, de céu, de inferno o Senhor entende. Agora de mar, de pesca, quem entende somos nós. E eles olham para Jesus e dizem assim: sai da proa e assenta-te na polpa. Eu já falei isso aqui. Porque proa é o que conduz, o que norteia, o que leva, o que dá direção ao barco. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Jesus, tu entende de cura, de milagre, mas de barco, de pesca, de mar, quem entende somos nós. Jesus, para cumprir Mateus 11:28, que é manso e humilde, ele sai da proa e ele vai lá para a polpa, que é lugar desprezível. Aonde colocaram Jesus, ele ficou. Aonde colocaram Jesus, ele deitou. Aonde colocaram Jesus, ele dormiu. Aonde colocaram Jesus, ele silenciou. Aonde colocaram Jesus, ele calou. Sabe o que Jesus está dizendo? Tem muito barco que está afundando, porque eles quiseram tomar a direção, me tiraram do lugar que era meu e colocaram do lugar que era para eles. Mas o barco está afundando, mas antes que ele afunde, eu vou levantar no meio do olho do furacão e vou dizer: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. De pé, de pé, de pé. Ele está dizendo: me bota na proa novamente, me bota no lugar que eu pertenço novamente, me entrega o comando novamente, me dá a direção novamente. Quem pode levantar a mão e adorar a presença deste Deus? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra, irmão. Amém? Bom é estar neste lugar. Boa foi essa palavra, graças a Deus. Irmãos, que bom servir a Deus, hein? Ele te direciona, Ele fala com você, Ele te nutre e te dá um nitro para renovar suas forças. Que bom servir a Deus. Bom é servir a Deus. Aleluia. Queridos, domingo estaremos aqui de volta 7h. Você assista aí, porque nós teremos as informações, teremos palavra. Provavelmente tudo corre para a semana que vem voltarmos os cultos presenciais. E nós vamos com tudo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bom é estar aqui. Irmão Carlos, faz essa oração para nós, em nome de Jesus. E nós vamos abençoado. Deus abençoe, pastor Ângelo César, uma palavra profética. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos por essa palavra hoje, por esses ensinamentos hoje, Pai.
para que nós não perdemos as nossas esperanças, sejamos sempre firmes, com fé, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo e de todas as situações, Pai. Te agradeço por essa palavra, Pai, e que todos que hoje assistiram sejam abençoados com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Por isso eu oro por todas as pessoas que assistiram, em nome de Jesus. Por isso eu oro e agradeço ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmãos. Queremos agradecer a presença de todos, meus obreiros, Paulo, Ditão, pessoal da intercessão, da mídia, som. Deus abençoe, louvor, beijo no coração de vocês e os visitantes aí. Deus abençoe. Domingo estamos de volta, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja de Jesus na terra, e todos digam: porque nós somos uma família. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.